Bom dia, olá você que nos acompanha em nossas devocionais de Não Temas na sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e também graciosamente. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento aqui. Senhor amado, te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Pai, pela noite de descanso, pela Tua palavra nessa manhã e por esse momento, ó Deus, que podemos compartilhar, ó Deus, com muitos irmãos que precisam do consolo e do conforto do Senhor. Que o não temas da Tua palavra seja esta palavra do Senhor consolando e fortalecendo aqueles que estão em dificuldades. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos e também por todos aqueles que estão sofrendo ali no Rio Grande do Sul, que o Senhor, ó Deus, console os seus corações nesse momento. Que o medo, que o pavor, que o desespero, ó Deus, de perder, ó Deus, tudo, não venha fazer, ó Pai, com que também eles percam a fé no Senhor. Mas em Ti encontrem forças, ó Deus, para suportar, para superar, ó Deus, toda essa situação. Em nome de Cristo, cuida de nós e nos ajuda, pois Tu sabes, ó Deus, as lutas que todos nós enfrentamos. O Senhor conhece. E só em Ti, ó Deus, encontramos consolo e fortalecimento da fé. Em nome de Cristo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Joel, que mostra também algo meio que parecido com o que nós temos assistido ali no Rio Grande do Sul. Alguns talvez até visto, ao entrarem em contato ou estarem até indo ali naquela região e vendo toda aquela tragédia. Isso se encontra aqui também no livro de Joel. Joel capítulo 2 é o nosso texto hoje, no versículo de número 21 e 22, onde o não temas aparece. O texto diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Nós vemos aqui Joel, profeta Joel, trazendo essa palavra de conforto e consolo ao coração do povo, mas ele diz aqui também da terra. Ele não está falando somente do povo de Israel ou da terra de Israel, mas toda a terra. Versículo 18 do capítulo 2 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Então aqui ele já está falando de Israel. E respondendo-lhe diz: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. O que está acontecendo aqui em Joel para esta palavra aqui do profeta nesse momento? O povo estava aqui vivendo uma situação em que nós podemos encontrar, e depois, se você quiser estudar ali, a 2 Reis capítulo 12, no tempo do rei Joás em Jerusalém. Então Joel é levantado para falar sobre essa destruição. Historicamente, ali quando o povo da Assíria invade então as 10 tribos de Israel, trazendo toda a destruição, e é nesse contexto então que Joel está trazendo estas palavras, que também tem um duplo sentido, pois também falam de um tempo do fim, quando nós vemos a profecia de Joel falando exatamente as palavras de Cristo, aqui no versículo de número 31 do capítulo 2. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então nós vemos aqui também uma profecia do fim, onde muitas catástrofes, tragédias viriam sobre a terra, e que aqueles que tinham o Espírito de Deus, como nos versículos 28 a 30, 28 e 29 nos mostra, então no fim, aquilo que Jesus também disse no seu sermão escatológico de Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, né, os prodígios no céu, como o versículo 30 aqui de Joel 2 nos diz, então eles vão acontecer. O que Deus vai fazer antes disso? E o que Deus vai realizar antes disso? Capítulo 1, nós vemos aí o povo sendo convocado, então, diante dessa tragédia que fala aqui dos gafanhotos, que trariam destruição e que faltaria tudo, né? Faltaria todos esses elementos que foram descritos aqui no versículo de número 20, o versículo 19 do capítulo 2, né, de cereal, vinho, óleo, tudo isso ia faltar. Então, diante daquela tragédia, o exército assírio vindo ali naquele momento e acabando com o povo sofreria desta maneira. Aqui no capítulo 1 nós vemos tudo isso. E aí o profeta então convoca o povo a se envergonhar, o povo a cingir pano de saco e lamentação, no versículo 13, do capítulo 1, a promulgar um santo jejum, no versículo 14, e que o dia do Senhor estaria perto. Antes disso, o povo deveria então se arrepender. É necessário este arrependimento antes desta promessa de bênção e de alegria que nós lemos aqui no Não Temas. Não temais a terra, regozija-te e alegra. Ou seja, antes de acontecer ou antes de tomar posse desse não temas aqui do capítulo 2, veja que no capítulo 2 ainda, Joel chama o povo para esta conversão. Então, versículo 12 do capítulo 2, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, em grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não te entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Veja, o contexto anterior a esta passagem de consolação, não temas, vem precedido de um arrependimento. Então, aqui esta palavra de não temas de Joel, no versículos 21 e 22, não significa que você tem que ter pensamento positivo de que tudo vai mudar. Algumas vezes, confia em Deus, confia na promessa de Deus, mas veja, a promessa de Deus e o consolo do Senhor
de que haverá alegria, de que haverá regozijo e de que tudo vai mudar, de que aquilo que os gafanhotos tiraram no capítulo 1, agora no versículo 22 diz que os pastos do deserto reverdecerão, vai voltar a ser verdinho, porque o arvoredo dará seu fruto, vai voltar a ter fruto, né? E a figueira e a videira produzirão com vigor. Não adianta você confiar no Senhor nessas promessas sem antes um arrependimento genuíno do porquê que aconteceu a falta de tudo isso. No capítulo 1, o que está acontecendo aqui, por que Deus enviou a Síria e destruiu Israel naquele momento, foi por causa do pecado da idolatria do povo. E ali então, naquele momento, o povo foi castigado, foi disciplinado por Deus, exatamente por causa dos seus pecados. Então veja, houve uma disciplina de Deus, um juízo de Deus no capítulo 1, aonde o povo não se converteu, o povo andou em pecado, o povo errou. O que Deus fez? Trouxe disciplina, trouxe castigo, trouxe juízo. E o profeta então clama dizendo: converta-se, mude o coração, não é exteriormente. Quando ele diz aqui sobre converter o coração com jejum, com choro e com pranto, rasgar o coração e não as vestes, era uma prática que havia ali no meio de Israel, que naqueles dias, quando fazia-se jejuns e orações, e quando tinha uma situação trágica acontecendo, eles rasgavam as vestes. E o profeta está dizendo: não é rasgar as vestes, é rasgar o coração. Enquanto esse arrependimento genuíno não acontece, então Deus não traria ou Deus não faria. Mas a partir de um arrependimento genuíno, Deus então está dizendo que Ele mostrou-se zeloso com a sua terra e se compadeceu do seu povo. E por causa dessa compaixão do Senhor, Ele muda a sorte do povo. Ele faz o povo e traz ao povo de novo tudo aquilo que o gafanhoto tirou. Deus traz de volta. Deus destrói o inimigo e traz a bênção novamente. Isso só acontece, e esse arrependimento genuíno só acontece a partir do Espírito Santo do Senhor sendo derramado, como Ezequiel também nos ensina, quando o povo de Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia. Então, no capítulo 36 do profeta Ezequiel, ele diz: darei um coração novo, porei entre vós o meu espírito. E então o povo adoraria o Senhor, voltaria para a terra e Deus restauraria a nação. Os profetas menores sempre têm essa estrutura de nos mostrar sempre o juízo de Deus, a destruição ou o castigo sobre o povo, uma chamada ao arrependimento e a partir disso, então, a bênção do Senhor restaurando todas as coisas. O que nós temos visto hoje? Que muitas pessoas querem esse final. Todo mundo quer esta alegria, esta bênção, essa promessa, e muitos até falam, né? Eu creio na promessa do Senhor. E de fato você deve crer na promessa do Senhor, sim. É uma promessa que o Senhor está fazendo aqui quando Ele diz: não temas, que a terra vai se alegrar novamente, que Deus vai fazer grandes coisas, que os animais do campo então poderão se alegrar novamente, porque os pastos serão verdinhos e o arvoredo dará fruto e a figueira e a vide produzirão novamente. A gente vê isso e a gente quer que isso aconteça de fato, mas a Bíblia não trabalha com pensamento positivo. A Bíblia trabalha com a questão da fé. E a fé que é produzida pelo Senhor. E fé junto com arrependimento. São duas questões que acontecem juntas. E a fé e o arrependimento devem ser produzidas pelo Senhor e não por nós. A fé que nós queremos produzir, que não vem de Deus, porque a fé é um dom de Deus, a fé salvadora é um dom de Deus, como Efésios 2 nos ensina.
nós precisamos também do arrependimento que é produzido pelo Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 7, 2 Coríntios 7, versículos 9 e 10, nos fala desse arrependimento produzido pelo Senhor, que é tristeza para a salvação e não para a condenação. Mas a tristeza segundo o mundo, né, que não é produzida por Deus, essa sim traz destruição. Você quer ver bênção na sua vida? Perceba se tudo está ruim. Às vezes pode ser, de fato, algumas situações que nós não provocamos. Certa feita, pastor presbiteriano ali de Campinas, trazendo uma pregação a respeito dessas tragédias, ele fala a respeito dessas questões, por onde vêm essas tragédias. E na Bíblia nós vamos ver pelo menos 5 situações em que situações difíceis podem acontecer na nossa vida. E aí algumas delas podem ser por questões naturais, Deus fazendo esta obra, né? Deus realizando esses feitos. Pode ser Satanás, como a gente vê no livro de Jó, trazendo dificuldade. Veja que Jó não pecou, não errou, não fez nada e também não soube que era Satanás, né? E um monte de tragédia veio sobre a sua vida. Mas também pode ser o próprio Deus fazendo, e também pode nós mesmos termos realizado isso. As nossas atitudes, o nosso pecado tem consequência. E aqui o que está acontecendo com o povo de Israel é que eles pecaram, então o castigo de Deus veio, porque o salário do pecado é a morte. Então toda aquela tragédia do capítulo 1 foi por causa do pecado, e que Deus chama o povo para se arrepender, para se converter, para fazer jejum, para chorar, exatamente por causa de toda essa situação que o povo está vivendo, por causa dos seus próprios pecados. Deus não abomina isso, Deus já deixou claro lá em Deuteronômio. Lembra que aqui no Velho Testamento o povo está debaixo da lei, e a lei de Deus promulgada por Moisés, e a lei da bênção e da maldição no capítulo 27, 28, 29 de Deuteronômio deixa muito claro: eu vou abençoar se você obedecer, se você desobedecer eu vou amaldiçoar, disse o Senhor. Então essa situação toda tem muitos caminhos que podem vir as tragédias sobre a vida dos filhos de Deus. E nós precisamos estar atentos, ter o discernimento espiritual para compreender: não, eu estou vivendo tudo isso porque eu errei, eu pequei. Não, eu estou vivendo tudo isso porque Satanás está atrapalhando a minha vida. Lembra de Paulo em 2 Coríntios 12? O espinho na carne veio mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, mas também algo que Deus não tirou e que disse para Paulo: a minha graça te basta. Então naquele momento Paulo se rendeu ao Senhor mesmo diante do espinho da carne. E situações em que nós ficamos sempre a pensar: por que veio isso? Nós não entendemos, nós não fizemos nada, né? E às vezes somos desafiados, somos provados pelo Senhor, e Tiago capítulo 1 nos ensina sobre estas provações, a provação da fé. A fé na Bíblia nunca disse, a Bíblia nunca disse que a fé seria algo que nos tiraria dos problemas, mas que seria desafiada, e que a nossa fé em todos os momentos de dificuldades é a ferramenta que nos ajuda a enfrentar os problemas.
é a fé no Senhor que nos auxilia. E nesse momento a fé e o arrependimento, isso, produzido pelo Espírito Santo, que foi derramado, versículo 28, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Quando o Espírito Santo foi derramado ali em Pentecostes, no capítulo 2, então a fé em Deus veio e o povo então entendeu e compreendeu todas essas adversidades. Então, quando nós vemos em Atos que Pedro, Paulo e os apóstolos, João, foram presos, veja, eles tiveram dificuldades, mas não foi por pecado, eles não cometeram nenhum pecado, mas foram fazendo a vontade de Deus que isso aconteceu. Veio então perseguição, exatamente por cumprir a vontade do Senhor e não pelo pecado. E naquele momento, cheios do Espírito Santo, eles também foram desafiados na fé. E nós também. Lembra de Estevão? Cheio do Espírito Santo, recebeu pedras. Não era pelo seu pecado que ele morreu, mas exatamente alguém cheio do Espírito Santo. Então, não pense que por causa das situações adversas, Deus não está com você. Pelo contrário, Deus está e nos ajuda, mas o que Ele aguarda do seu povo é esse reconhecimento. Pode ser uma situação difícil que tenha ocorrido por causa de pecado, mas também pode ser uma situação em que Deus está desafiando a nossa fé. Diante de qualquer uma dessas situações, o que Deus sempre espera antes de abençoar é este entendimento, esse reconhecimento de que nós dependemos do Senhor. Se pecamos, precisamos nos arrepender para que a bênção venha. Se não pecamos, se foi uma questão difícil, precisamos perseverar firmes na fé, crendo no Senhor e confiando no Senhor, e não se rebelando contra o Senhor. E essa é uma atitude que Deus não espera de cada um. Pelo contrário, Ele espera que venhamos a reconhecer como soberano. Lembra de Jó? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso vai exigir fé, vai exigir de nós uma fé genuína no Senhor, uma fé bíblica, e não um pensamento positivo que transforma as coisas só porque eu quero, mas um Deus que pode nos ajudar e nos auxiliar em momentos difíceis. Então, meu querido, não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, a figueira e a videira produzirão com vigor. Uma promessa do Senhor em tempos de adversidade. E essa promessa é precedida por um reconhecimento de que eu dependo do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e confio no Senhor, que vai transformar o deserto em manancial. Somente crendo e confiando no Senhor. É Ele que faz todas as coisas. É Ele quem realiza todas as coisas. E coisas grandiosas, aquilo que os meus olhos veem hoje como um deserto, como uma destruição, como nós temos visto ali no Rio Grande do Sul, Deus pode mudar a sorte do seu povo. E Deus faz grandes coisas. Por isso, arrependa-se do seu pecado, para que você veja as bênçãos do Senhor. E não havendo motivos de pecado, mas todos nós somos pecadores, não havendo motivos de pecado, então persevere, porque a sua fé está sendo provada, testada, e exatamente para você perceber o quanto você precisa depender do Senhor e não do seu braço ou das suas forças, mas somente do Senhor. Que Deus te abençoe, e que, se você já está passando por esse tempo difícil, lembre,
se encha do Espírito Santo para que a sua fé seja fortalecida. E somente cheio do Espírito Santo nós podemos suportar as adversidades. Lembra de Paulo em Atos 16? Foi dentro da prisão que ele cantou junto com Silas, né? E ali naquele momento a prisão foi aberta. Então, em momentos difíceis, né, o melhor caminho é confiar no Senhor e não murmurar contra o Senhor. E assim nós precisamos reconhecer como nós devemos nos portar em cada situação de adversidade. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Que Deus abençoe os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. E que essa promessa do Senhor também encontre guarida nos corações ali que estão sofrendo neste momento. Vamos orar? Senhor, nós cremos na Tua promessa, que o deserto pode reverdecer, que o lugar de tristeza pode novamente virar alegria. E nós aguardamos, ó Deus, por esse dia. Nós aguardamos tanto pelo dia do Senhor, pelo momento grandioso que estaremos com o Senhor nas alturas, no céu, no paraíso. Nós aguardamos, Senhor, por este grande dia, mas também aguardamos, ó Deus, pelos momentos, ó Pai, de dificuldades que passarão. E que o Senhor, ó Deus, mesmo no deserto, pode nos trazer, ó Pai, alívio e também sustento. Por isso, ó Pai, aqueles que estão passando necessidade nessa manhã, ó Deus, se os gafanhotos tiraram tudo, ó Deus, Senhor, seja pecado, então produza arrependimento nos corações, para que a bênção seja restaurada e a promessa então cumprida. Senhor amado, se a adversidade veio, ó Deus, por outras situações, Senhor, fortalece a fé. E, ó Deus, de cada um, ó Deus, que tem buscado o Senhor. E assim, ó Pai, que a alegria seja restaurada e a bênção chegue no lar, na vida de cada um desses que estão sofrendo. Cuida, Senhor, daqueles que entendem e compreendem de que não é por meio da murmuração, ó Deus, da crítica, do se revoltar contigo, que obterão alguma coisa, mas o caminho que o Senhor espera de cada um de nós é o caminho do arrependimento e da confiança no Senhor. Cuida, Senhor, de nós, cuida, Senhor, daqueles que sofrem, cuida, Senhor, daqueles que estão precisando tanto da Tua mão de graça e que assim, ó Deus, possam então confiar no Senhor nessa manhã, confiar nas Tuas promessas, promessas de alegria e promessas de restauração, ó Deus, de tudo aquilo que se perdeu. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e te fortaleça em mais esta caminhada.